Esse é o nosso 13º encontro do Trabalho em Movimento. Lembrando que o Trabalho em Movimento é uma ação do Conselho Temático de Relações do Trabalho desde 2023. O Agostinho Rocha é o presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho e eu, Marco Antônio Redins, eu sou advogado trabalhista e no Consurt eu sou especialista de relações do trabalho. Agostinho, vou passar Ok, algumas informações iniciais e já te passo a palavra. ok, ok. O programa de qualificação chamado Trabalho em Movimento, o objetivo dele é atualizar empresários sobre importantes temas trabalhistas. Os encontros são abertos para a participação de empresários em geral, de todos os segmentos, contadores, profissionais da área de recursos humanos. Normalmente, o que nós ajustamos? Na primeira parte do encontro, nós vamos ter a apresentação do tema. Na segunda parte, serão respondidas perguntas, que podem ser registradas no chat. Durante a apresentação, nós pedimos manter os microfones desligados. Este encontro ele é gravado e, posteriormente, será publicado na página da Findes no YouTube. E, ao final, nós pedimos para responder a pesquisa de satisfação, cujo link já está lá no chat. Agostinho, esse é o nosso assunto de hoje. Ok, ok. Obrigado, doutor Marco. Primeiramente, eu quero fazer uma saudação muito especial a todos que nos honram com a presença. Agradecer muito ao doutor Marco, que lidera esse projeto, é mais um dos produtos que a Federação da Indústria desenvolve para poder fazer com que chegue às pessoas informações qualificadas. A gente vive num tempo em que notícia falsa parece que virou senso comum, e nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. E nós, no Conselho de Relações do Trabalho, temos tido o cuidado de chamar a atenção, de ouvir os nossos conselheiros e, uma vez ouvindo os nossos conselheiros, levar para todos os industriais do Espírito Santo e até fora do Estado informativos, qualificados, que fazem a diferença na hora da tomada de decisão. E aqui um ponto que eu gostaria assim, assim, um pedido especial, que nós, empresários, gestores de recursos humanos, pessoas ligadas à relação do trabalho com as pessoas, que fiquem muito atentos, que cuidem muito da prevenção. Acho que a palavra de ordem que a gente quer trazer para cá é prevenção. Quando a gente olhar para os assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho em 2024, se a gente olha para frente, olhando para aquilo que está por vir na modificação da NR1, a gente precisa ter muito cuidado com questões relacionadas à prevenção. É muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais prudente prevenir. Já diz a sabedoria popular que prevenir é melhor do que remediar. E muitas vezes, a gente às vezes deixa de cuidar de um detalhe que faz uma grande diferença para aquela empresa que a gente está atuando. Então, eu queria deixar essa mensagem inicial, que quando nós olharmos para trás, o retrovisor, a Justiça do Trabalho em 2024, a gente pensa, a gente reflita, o quanto é que fizemos em relação à prevenção? Fizemos o dever de casa? E aí fica assim, aqui nós temos aqui como conselheiro executivos de sindicato patronal, por exemplo, Jonathan, né, Jonathan? Então, leva isso para a reflexão dentro do Sindifer. O que aconteceu, o que nós deixamos de fazer para que houvesse esse tipo de ocorrência? E daqui para frente, olhando para frente, a gente sempre vamos pensar em prevenção. Aliás, vou fazer uma menção aqui honrosa sobre prevenção, que o Sindifer cuida muito. Ele tem um programa chamado Prevenir, né, uma semana inteira de prevenção de acidente, e que mudou a vida de muitos trabalhadores, de muito empresário, por conta de aprender a fazer prevenção. Prevenção não é gasto, prevenção é investimento. Esse é o recado que eu queria deixar. E aí eu devolver a palavra aqui para o nosso ilustre doutor Marco Redis,
para que ele toque o assunto e a gente faça. E já pedi, se você tiver alguma dúvida, vai pontuando, porque a gente vai ter um compromisso com o tempo. Só que a gente não vai gastar o tempo se não for necessário usar. Então, vamos essa primeira etapa de apresentação e na segunda etapa de algumas provocações que eu espero que venha de vocês, nossa querida audiência. Ok? Vamos ao trabalho, doutor Rendiz. Perfeito, Agostinho. Muito obrigado. Esse encontro de hoje, ele tem como principal objetivo nós levarmos às empresas uma reflexão sobre exatamente estes assuntos que são mais recorrentes na Justiça do Trabalho, como as empresas estão acompanhando esses assuntos mais importantes, que são objeto de mais ações na Justiça do Trabalho, e como as empresas estão cuidando para evitar que ações possam surgir na Justiça do Trabalho, especificamente, hoje, a nossa abordagem em relação a esses principais assuntos. Lá no site do TST, tem uma informação que diz o seguinte: no ano de 2024, na Justiça do Trabalho, houve o ingresso de 3.532.713 casos novos. Em comparação com o ano de 2023, foi identificado um aumento de 13,87%. Ou seja, é um aumento, acredito eu, expressivo. Já na nossa região, que é o estado do Espírito Santo, também houve um aumento, menor, mas também houve. No Espírito Santo, na justiça laboral aqui do estado do Espírito Santo, nós tivemos 56.121 novos processos trabalhistas, com um aumento aí de 3,21%. No Brasil, hoje o Espírito Santo ocupa a 14ª posição no ranking das regiões que mais receberam processos trabalhistas no ano de 2024. Atividades econômicas que tiveram maiores quantitativos de ações na Justiça do Trabalho. Vejamos. Em primeiro lugar, em 2024, serviços diversos foi a atividade econômica que mais casos novos teve na Justiça do Trabalho. 832.919 casos, o que corresponde ao total de 23,58%. Já a indústria ficou em segundo lugar, com 14,46%, correspondente a 616.772 casos novos. O TST ele incluiu como atividade econômica a expressão outros. No ano de 2023 para trás, não existia essa expressão. E o site do TST ele não especifica exatamente que atividades englobam esta expressão outros. Eu acredito que mais adiante o TST possa nos especificar exatamente de que atividade está se referindo. Mas consta no site que 15,22% das ações dos novos casos, o que corresponde a 537.514, são de atividades econômicas de outros segmentos. Já o comércio ficou em quarto lugar, com 11,7% das ações, com 391.193 casos novos. Já a administração pública ficou em quinto lugar, com 4,92% das ações, um total de 173.647. Aí aqui nós temos um gráfico, nos apresenta aí a quantidade de ações por segmento econômico em relação aos 5 primeiros lugares no ranking.
Uma questão que nos preocupa bastante é que a indústria, desde o ano de 2014 até o ano de 2024, sempre ficou aí entre os primeiros lugares. Então, em 2014 até 2017, em 2022, a indústria esteve em primeiro lugar no ranking de novas ações trabalhistas. 2018, 19, 20, 21 e 2024, felizmente ocupa aí o segundo lugar. Mas desejamos nós que possa sair dessa lista dos 5 principais segmentos econômicos que recebem mais casos novos na Justiça do Trabalho. Quais são os assuntos mais recorrentes na Justiça do Trabalho em 2024, segundo o TST? Dos 3.532.713 casos novos, 17,57% corresponde a ações em que se questiona o adicional de insalubridade. 16,90% refere-se a verbas rescisórias. 16,17% se refere à multa de 40% do FGTS. 15,5% se refere à multa do artigo 477 da CLT. E 14,30% se refere à indenização por danos morais. O que nos chama a atenção é que o segundo, o terceiro e o quarto lugar se refere a assuntos que estão relacionados diretamente ao momento de ruptura do contrato de trabalho. Então, este é um dado importante que nos faz pensar aonde as empresas estão errando exatamente naquele momento em que ocorre a rescisão do contrato de trabalho do empregado. Então, este já é um ponto que deve servir de reflexão para as empresas, de uma forma geral, não somente para as indústrias, sobre como eu estou tratando esta questão que se refere aos direitos do trabalhador em relação àquele momento em que vai ocorrer ou em que ocorre o término da relação jurídica de emprego. Esta é uma questão muito importante que deve servir de alerta para as empresas sobre o que possa estar acontecendo para ensejar tantas ações trabalhistas sobre estes assuntos que, de certa forma, estão relacionados. Aqui nós temos o quadro dos 5 principais assuntos das ações trabalhistas em 2024. Olha que interessante, no ano de 2018, 2019, 2020 e 2021, o Aviso-Prévio estava em primeiro lugar no ranking. Em 2024, ele pulou para o 10º lugar no ranking. 2022 e 2023, o primeiro lugar foi ocupado pela multa de 40% do FGTS, que em 2024 saltou aí para o 3º lugar. Isso mostra que, em relação ao aviso prévio, muitas empresas estão hoje acertando em relação ao seu pagamento quando da ruptura do contrato de trabalho. Primeiro assunto que nós vamos abordar, adicional de insalubridade. Quando nós falamos em adicional de insalubridade, nós estamos falando aí de um adicional que será ou de 10%, ou de 20%, ou de 40%, sendo que esse adicional incide sobre o salário mínimo. Porém, é muito comum acordos coletivos e convenções coletivas terem previsões mais favoráveis, como, por exemplo, de 10% para 15%,
de 40% para 50%. Esta é uma questão que muitas vezes acontece. O que as empresas devem ficar atentas é: eu estou pagando o adicional de insalubridade correto? Eu estou observando a previsão lá do instrumento coletivo? Isso é importante. Esta insalubridade, um fato que é muito importante, ela será comprovada por um laudo técnico, que será elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um médico do trabalho. Então, neste aspecto, muitas vezes a empresa ela tem dúvidas. Será que o meu ambiente é um ambiente onde há risco à saúde do trabalhador? Ora, o que eu preciso? Eu preciso de um laudo técnico dizendo se há ou não risco para a saúde do trabalhador. A Confederação Nacional da Indústria, lá em 2008, ela ingressou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. E, através desta reclamação, o Supremo proferiu uma decisão dizendo o seguinte: a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo nacional. Isso porque a Confederação Nacional das Indústrias estava questionando a súmula 228 do TST, porque a súmula 228 ela prevê que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário básico. Lembrando que, a partir da decisão do Supremo, essa súmula está suspensa. Então, nós, empresas, não vamos seguir esta súmula, mas sim a decisão do Supremo em relação ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo nacional, ou então sobre o percentual que estiver no instrumento coletivo da categoria. Um ponto também que nós queremos chamar a atenção é que, às vezes, você tem uma empresa, você tem uma indústria que tem um empregado ou uma empregada encarregado de realizar atividade de higienização de instalações sanitárias. Lembrando o seguinte: a súmula 448 do TST estabeleceu o seguinte: nesse caso, onde essas instalações sanitárias são de uso público ou coletivo, é imposto aí a insalubridade em grau máximo, que é 40%. Se o empregador fizer o pagamento de um adicional menor, está dando margem aí a um questionamento na Justiça do Trabalho. A CLT, no artigo 611-B, fala o seguinte: não pode ser negociado coletivamente direitos relacionados a normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Aqui, no caso, o adicional de salubridade tem relação direta com a NR15. A negociação coletiva não é permitida, exceto se for para conquistar um percentual que seja superior ao previsto legalmente. As empresas, as indústrias que têm dúvidas: será que o meu ambiente é insalubre? Qual é a nossa dica? O SESI Saúde do Espírito Santo, ele oferece serviços de laudo de insalubridade, de periculosidade, de identificação se aquele local é saudável ou não. Através desse laudo, a empresa vai ter muito mais segurança jurídica em relação à questão da insalubridade. Verbas rescisórias. Este é um assunto que me chama muito a atenção. Quando eu vejo que está lá dentro do rol dos principais assuntos da Justiça do Trabalho. Quando nós falamos em verbas rescisórias, nós estamos falando em direitos trabalhistas que estão aí relacionados com aquele término do contrato de trabalho. Saldo de salário, aviso prévio trabalhado, indenizado, 13º salário integral, proporcional, férias integrais proporcionais, mais um terço constitucional,
depósitos do FGTS do mês da rescisão, multa de 40% do FGTS, engloba aí esse pacote, digamos assim. As verbas rescisórias dependem do seguinte, do tipo de rescisão contratual e de acordo também com a modalidade do contrato individual de trabalho. Então, a empresa, quando vai rescindir um contrato de trabalho, ela tem que ter esta atenção em qual é o tipo de rescisão e este empregado foi contratado em que modalidade contratual? É contrato a prazo determinado? É contrato por experiência? É um contrato a prazo indeterminado? É um contrato intermitente? Cada um desses tipos de contrato terão verbas rescisórias diferenciadas. Nem todas as verbas pagas no contrato a prazo indeterminado são pagas no contrato determinado ou no contrato de experiência. Então, temos que ter uma atenção nesse sentido. Por exemplo, o contrato a prazo determinado, inclusive por experiência, ele tem cláusula que assegura o direito recíproco de rescisão antecipada, ou ele não tem a cláusula? Mas se ele tem essa cláusula que assegura o direito recíproco de rescisão antecipada, se ele tem, a rescisão vai se reger pelas mesmas regras de um contrato a prazo indeterminado, ou seja, com aviso prévio e multa de 40%. Se não houver cláusula assecuratória, tudo muda de figura. Não tem aviso prévio, não tem multa de 40% do FGTS. Mas se for feita a antecipação do prazo com o término do contrato a prazo determinado ou por experiência, cabe aí uma indenização ao trabalhador em relação à metade daquele período que faltava para ele concluir todo o prazo contratado. Qual é a modalidade de rescisão contratual? É uma dispensa sem justa causa? É uma dispensa com justa causa? É um pedido de demissão? Existem também outras modalidades de rescisão contratual, onde a empresa tem que ter muita atenção neste momento da ruptura do contrato de trabalho. Dada essa dificuldade, muitas vezes há uma dificuldade muito grande do empresário em conhecer um pouco mais a fundo sobre este assunto. Então, o Conselho Temático de Relações do Trabalho elaborou um informe estratégico que pode ser baixado através desse QR Code, pode ser baixado, e eu sugiro o seguinte, faça uma leitura, empresário, conheça um pouco sobre a extinção do contrato de trabalho, essas modalidades de rescisão, através desse QR Code, fica o nosso convite, é só colocar aí o celular e vocês conseguem baixar o informe estratégico específico onde nós abordamos sobre extinção do contrato de trabalho. Se porventura alguém perder essa informação, nós podemos depois ajudar aí com o link desse informe. Multa de 40% da FGTS também está relacionada a esse momento de ruptura do contrato de trabalho. Ora, fatalmente, se não teve pagamento de verba rescisória, fatalmente não teve pagamento da multa de 40% do FGTS. Acaba sendo uma consequência lógica. Então, o que é importante nós sabermos? Essa multa ela é devida na dispensa sem justa causa. A Lei 8.086/90 diz o seguinte, se o empregador resolver despedir o empregado sem justa causa, cabe a ele fazer o quê? Fazer um depósito na conta vinculada do trabalhador do valor correspondente a 40% de todo aquele montante dos depósitos que foram feitos pela empresa ao longo da vigência do contrato de trabalho. Lembrando o seguinte, a lei fala também o seguinte, no caso de culpa recíproca, ou seja, quando a ruptura do contrato de trabalho é por culpa do empregador e do empregado,
Ou seja, ambos, neste momento de rescisão contratual, causaram uma justa causa. Ou também numa situação de força maior, como um fato imprevisível, que a empresa não concorreu, mas que fez com que a empresa fosse obrigada a romper com o contrato de trabalho. Porém, a Lei 8.036, ela fala que a culpa é recíproca e a força maior deverá ser reconhecida pela Justiça do Trabalho. E, em sendo reconhecida, a multa de 40% baixa para 20%. É importante destacar o seguinte: o parágrafo 1º prevê que estas importâncias têm que constar no documento de comprovação do recolhimento feito pela empresa, quando da rescisão do contrato de trabalho. E o parágrafo 3º, ele aponta para o artigo 477 da CLT, que é um dos assuntos também que foram objeto de mais ações, mais questionamento na Justiça do Trabalho. Vejam como tudo está ligado, né? Como todos esses assuntos, de certa forma, estão ligados. E cabe aí uma reflexão sobre os cuidados em relação a cada um deles. Aí o próximo assunto, então, é a multa do artigo 477 da CLT. Esta multa, muitos empresários, muitas empresas não sabem, mas em 2017 nós tivemos uma mudança muito importante com a reforma trabalhista. Esta multa equivale a um salário do trabalhador. E esta multa ela vai ser aplicada na situação em que o empregador deixar de cumprir com o prazo de 10 dias, sendo que este prazo deverá ser contado a partir do término do contrato de trabalho, em duas situações. Quando o empregador deixar de entregar ao empregado os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes. Antes de 2017, não havia esta previsão na CLT. Aqui nós colocamos e ou, porque se o empregador deixar de entregar os documentos e deixar ou deixar, pode ser um caso, uma hipótese ou outra. Quando o empregador deixar de proceder o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão neste prazo de 10 dias, contado aí a partir do término do contrato de trabalho. Então, observe, essa penalidade de um salário não é somente pelo não pagamento das verbas rescisórias. É também nas situações de mora na entrega da documentação rescisória. Lembrando o seguinte, o empregador ele pode até pagar as verbas rescisórias depois do prazo de 10 dias. Ainda assim, recairá sobre ele a multa do artigo 477 da CLT, pelo descumprimento do prazo. Cabe ao empregador muito cuidado na contagem deste prazo. O que ele deverá observar? Existe aviso prévio? Não existe aviso prévio? Por exemplo, é um contrato a prazo determinado, sem cláusula assecuratória? Não há aviso prévio. Ocorreu a ruptura? Conta 10 dias. Tem aviso prévio? É trabalhado? É indenizado? É trabalhado? Terminou o aviso prévio? Conta 10 dias. É indenizado? Não será trabalhado? A partir da ruptura do contrato, com o pagamento do aviso prévio indenizado, o empregador deverá iniciar aí a contagem dos 10 dias. Os principais documentos, o que o empregador tem que ficar atento para não incorrer na multa? Entregar ao empregado o termo de rescisão do contrato, a guia para o empregado sacar o FGTS, a guia para o empregado ter acesso ao seguro-desemprego. Estes são os principais, mas existem outros documentos. O TST, através da subseção primeira,
especializada em dissídios individuais, a jurisprudência dela está pautada no seguinte: esta multa do parágrafo 8º do 477, ela não é devida quando o empregador cumpre o prazo, mas não paga totalmente as verbas rescisórias. Então, se foi um pagamento parcial, um pagamento a menor, desde que o empregador tenha cumprido o prazo de 10 dias, não será devida a multa. Porém, passou o prazo, este é o problema. O empregador poderá vir a responder judicialmente pelo pagamento dessa multa. Um outro assunto recorrente que nos chama bastante a atenção, mesmo porque não era um assunto que estava aí muito amplamente na lista do TST, diz respeito à indenização por danos morais. Quando nós falamos em indenização por danos morais, nós estamos falando que ocorreu o quê? Uma violação aos chamados direitos da personalidade, honra, imagem, intimidade, liberdade, que afetam aí o psicológico, o ânimo moral, o intelectual do trabalhador. Pode ser causado principalmente, temos que ter bastante cuidado, situações que envolvem assédio moral, discriminação, seja de qual motivo for, abuso de poder, dentre outros assuntos. Aqui nós temos uma notícia que foi publicada ontem pelo TST. Loja condenada por ofensas racistas e homofóbicas a auxiliar. Aí diz lá, uma rede de lojas foi condenada a pagar 30 mil de indenização ao empregado. Ele era alvo de discriminação, de ofensas do seu chefe, em razão da classe social desse trabalhador, da raça e da orientação sexual. A empresa recorreu ao TST, dizendo que o valor era exorbitante, porém a quarta turma do TST falou que não, que o valor é compatível. Aí nos chama a atenção que o auxiliar trabalhou nessa empresa de 2014 a 2019. E na ação trabalhista, ele disse que foi reiteradamente perseguido pelo chefe. Foi humilhado em razão da sua classe social e orientação. Ele relatou que o superior tratava com rigor excessivo, dava bronca em voz alta, faltava com respeito ao falar de seus colegas que ele era homossexual, com comentários depreciativos. A empresa se defendeu, alegou que não admite nenhum ato de discriminação e nem de desrespeito. Porém, o juiz de primeiro grau condenou a empresa a pagar 10 mil. A sentença teve como base o seguinte: o depoimento de uma das testemunhas que chegou lá e confirmou as ofensas e as perseguições. E o fato que me chama a atenção é que esta empresa tinha um canal de denúncias, mas como ocorria essas violações aos direitos de personalidade, os empregados tinham medo de represália e não acessavam lá esse canal de denúncias. Então, no final das contas, a empresa foi condenada aí a pagar 30 mil reais a título de danos morais. Este é um fato que nos chama a atenção e que existem 1000 formas das empresas trabalharem preventivamente para que esse tipo de situação não possa vir a acontecer. Que isso hoje é inadmissível que aconteça numa empresa e abre uma porta muito grande para o ajuizamento de ação trabalhista. Vamos falar agora sobre o tempo médio de tramitação das ações trabalhistas na Justiça do Trabalho e o custo dessas ações em 2024. Segundo o site do TST, as ações trabalhistas demoraram em 2024 964 dias. 160, isso é uma média, tá, gente? Isso é uma média. 163 dias na Vara do Trabalho, 202 dias no TRT,
599 dias no TST. Quer dizer, isso para uma empresa é muito desgastante. Aliás, não somente para uma empresa, para qualquer pessoa, inclusive para o trabalhador, 964 dias é muito desgastante. E uma questão que é muito importante é que toda ação trabalhista, só o fato de existir uma ação trabalhista contra a empresa, essa empresa já está perdendo dinheiro. Isso por quê? Porque ela vai ter que contratar um advogado, ela vai ter que pagar a esse advogado honorários contratuais. Se ela perder esta ação, nós vamos ter custas processuais. Se ela foi condenada, 2% será calculado. Honorários advocatícios sucumbenciais, no mínimo 5%, no máximo 15%, acaba pesando também para a empresa. E, principalmente, como esta ação vai demorar aí quase 1.000 dias, nós temos juros, temos correção monetária. Então, uma questão que é muito. Sem contar a exigência do depósito recursal, que eu já estava esquecendo, que é uma outra questão importante de ser dita também. Porque para a empresa que foi condenada, se ela quiser recorrer para o TRT, dependendo do valor da condenação, o limite é R$ 13.133,46. Se ela for recorrer para o TST, R$ 26.266,92. É claro que se for um microempreendedor individual, se for uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, esse valor cai à metade, mas ainda assim pesa para a empresa. Vamos imaginar um microempreendedor individual que tem o seu empregado, que ajuiza uma ação contra ele vai ter que, dependendo do valor da condenação, tirar de imediato R$ 6.566,73 para poder recorrer. É claro que é possível que depois ele consiga esse valor novamente. Porém, durante um bom tempo, este valor vai sair dos cofres da empresa e vai estar lá parado, sendo que esse microempreendedor, essa microempresa, essa empresa de pequeno porte, de grande porte, poderia estar utilizando esses valores para fazer com que essa empresa pudesse crescer. Então, isso é também uma questão importante. E daí a importância da empresa sempre evitar o ajuizamento de ações trabalhistas. Nós vimos que isso é caro para as empresas, isso acaba trazendo muita dor de cabeça para as empresas, principalmente quando nos chama a atenção aí que as ações estão sendo direcionadas àqueles direitos, principalmente das rescisões contratuais. É importante que as empresas atuem de forma preventiva. Só assim para reduzir, para mitigar a possibilidade de novos passivos trabalhistas. Normalmente, a empresa responde por uma ação trabalhista, a grande maioria das vezes, quando ela descumpre alguma norma legal. Então, ela descumpre alguma norma, é claro que existe exceção, pode acontecer de ter uma ação onde a empresa esteja completamente correta. Mas, se não estiver correta, tem que prestar atenção no cumprimento das regras. E uma questão que não tem a ver com a justiça do trabalho, mas que nós também temos que ter uma atenção, é o fato de que, se uma empresa não cumpre algum dispositivo legal que dá margem ao surgimento de uma ação na justiça, ela também corre o risco de responder por multas perante a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, tudo isso é importante nós trazemos à reflexão. Em relação a este assunto, nós fizemos um informe estratégico, que é Processos Trabalhistas em 2024. Aquelas empresas que quiserem acessar esse material, que está lá no site da Findes, esse material está no site da Findes, é só colocar o celular para esse QR Code que você consegue baixar esse informe estratégico.
lembrando o seguinte, lembrando que todos os informes estratégicos do Conselho Temático de Relações de Trabalho, todos eles podem ser acessados por qualquer indústria, por qualquer pessoa, lá no site da Findes. Lá no site da Findes você tem acesso a isso tudo. E aquelas empresas, aquele profissional de recursos humanos, aquele advogado, aquele estudante, pode ser também um estudante do curso de Direito, que queira ficar por dentro de tudo que está acontecendo na área trabalhista, que um detalhe muito importante é que, como nós estamos dentro da Federação das Indústrias, nós temos acesso a tudo que está acontecendo, as normas que estão surgindo, as decisões que estão acontecendo lá no TST, lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje mesmo nós publicamos um informe estratégico tratando sobre penalidades, sobre fiscalização do trabalho. Então, qual é o nosso convite? Você quer ter acesso a tudo que nós vamos publicando no nosso grupo do WhatsApp? É só você entrar através desse QR Code lá no grupo. Coloca a sua tela no celular e você vai conseguir aí entrar diretamente no nosso grupo do WhatsApp. Então, nós finalizamos a nossa apresentação e nos colocamos à disposição para as dúvidas. Eu vou deixar só mais um pouquinho aqui, Agostinho, que tem o QR Code, né? Para quem quiser acessar aí o nosso grupo de WhatsApp, ficar à vontade. Eu estou vendo aqui, Deixa eu... Agostinho, algumas perguntas no chat. Você quer fazer você para nós? Não, ó, vamos fazer o seguinte: pode você liberar daí que eu estou no telefone, então eu tenho uma dificuldade tecnológica aqui. Mas só fazer um Ah, registro sobre os informes estratégicos. Isso é algo que eu costumo dizer, tipo assim, sabe quando você conhece uma boa coisa que você faz andar? Quando normalmente as pessoas vão à igreja, eles ouvem uma palavra lá. E aí a mensagem sempre é assim: se você conta isso para as pessoas. Então, o que nós queremos no Consult é de que, se você ouvir coisas boas aqui, que você conte para outras pessoas, que você faça essa mensagem andar. Então, o que a gente produz não é para ser privado. Quando o doutor Marcos fala aqui, que esse material é para estudante, que coisa boa! Se essa nossa sala tivesse lotada de estudantes, porque ele vai começar a ter acesso à informação qualificada. Isso faz muita diferença para todos nós, tá certo? Então, eu acho que isso é algo muito relevante para nós, né? Então, ó, eu consegui acessar aqui, doutor Marco, mas se você quiser tocar aí, por favor, pode tocar daí mesmo, porque eu estou vendo aqui pergunta do Jonathan, estou vendo pergunta aqui do Daniel, enfim. Pode tocar daí, por favor, e tirando as dúvidas. E só fazer mais um registro. Eu comecei dizendo da importância da prevenção. E, ao longo de tudo que nós estamos ouvindo, reforça a importância da prevenção. Gosto sempre de registrar um livro que nós lemos lá na nossa empresa, chamado Mito do Empreendedor, que nos desafiou a entender do negócio, mas também a entender de negócio. Então, entender de negócio é mais complicado do que do negócio, porque a legislação, são as regras, são as relações subjetivas das pessoas, e isso nós precisamos de ter tecnicidade para fazê-lo. E aí o Consult quer ser essa porta nesse caminho. Fico feliz quando eu estou no outro grupo e recebo de algum líder de outro grupo o comunicado do Consult. Eu falo, que bom, está andando a notícia. Esse é o desafio que eu quero fazer para todos vocês, tá certo? Porque o desafio que fica é assim: temos que aprender a desligar as pessoas das nossas organizações. Porque na hora que você contrata, ela vai estar feliz, toda alegre e tal. E na hora que você desliga, se ela sair dali ferida, isso pode virar algo mortal até para a empresa. Porque às vezes a pessoa sai e mata a empresa, dependendo da causa que ela consiga convencer lá os nossos juízes de que devemos, né? Então, é isso que eu queria deixar de registro aí para todos. Você pilota aí, doutor Marco, por favor. Estou vendo aqui, inicialmente, agradecer a mensagem do Daniel Libatti. Muito obrigado, Daniel.
pela sua mensagem de incentivo que você deixou. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer ter contato com você. O Fabrício está perguntando o seguinte, sobre a NR1 que está para entrar em vigor em maio, qual a melhor forma de orientarmos os nossos líderes? Afinal, eles que tratam com os colaboradores. Então, Fabrício, a minha informação de ouro, essa é a minha informação de ouro, tá, Agostinho? A nossa Aham. informação de ouro é a seguinte, Fabrício. O ideal sobre, você está se referindo aí aos chamados riscos psicossociais que são relacionados ao trabalho. Nesse caso, o que é fundamental, Fabrício? Será fundamental o laudo do PGR incluir essas informações em relação aos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Só que tem um detalhe muito importante. Eu sou advogado trabalhista, mas não cabe a mim dizer para as empresas quais são os riscos psicossociais, porque este é um assunto privativo de quem é médico do trabalho, de quem é engenheiro do trabalho, é privativo de médico e engenheiro do trabalho. Então, para as indústrias, o que nós orientamos? Orientamos contactar o nosso SESI, que está preparado ou está se preparando, porque daqui a pouco vai entrar em vigor aí essa alteração, mesmo porque, Fabrício, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, ela pediu a prorrogação do prazo. Inicialmente foi negado pelo Ministério do Trabalho, mas existe aí uma esperança de que o Ministério do Trabalho vai prorrogar esse prazo de início de vigência para mais para frente. Mesmo porque, vamos lembrar, o Ministério do Trabalho havia feito uma promessa, ano passado, de lançar um manual sobre este assunto, que nós também estamos esperando. Então, qual é a nossa dica, Fabrício? As empresas poderão orientar os seus trabalhadores a partir de um trabalho técnico, feito por médico do trabalho e engenheiro do trabalho. Muito cuidado. Eu tenho visto muitas informações equivocadas, principalmente em redes sociais. Tem muita gente querendo vender serviço sobre coisas, sobre assuntos que não têm relação nenhuma com risco psicossocial relacionado ao trabalho. Então, essa é a nossa dica sobre esta questão. O Jonathan diz o seguinte: pode dar sugestões de medidas para as empresas adotarem o cumprimento da NR1? Bem, eu vejo que eu já respondi ao Jonathan, né? É verdade. Jonathan, você que está direciona toda a sua energia para o nosso SESI Espírito Santo, que é o SESI que vai ajudar aí, que vai orientar as indústrias nesse aspecto. Sobre a dilação do prazo, existe uma grande esperança que ele venha a acontecer. Aí o Daniel fala o seguinte: nesses e tantos outros casos, aqui vemos o quão é relevante e barato investir na prevenção, aplicando uma cultura corporativa, justa e humanizada. Perfeito, Daniel. Trabalhar a prevenção sempre sai mais barato. Sempre é mais barato para empresas. Para a empresa. O que é caro é você responder judicialmente. Isso é caro e isso pesa no bolso do empresário. Sem contar que isso não é interessante para ninguém, né? Nem mesmo para o próprio trabalhador é interessante ele ter que acionar a justiça para buscar um direito. O Eric Perim falou que ia sair. Muito obrigado, Eric, pela sua participação. A Daniela nos parabeniza. Obrigado, Daniela, levando informações relevantes e atualizadas para os empregadores. É esse o nosso grande objetivo, sabe, Daniela? E nós estamos sempre à disposição para receber dicas de novos assuntos. Aí, Agostinho, esses Uhum. eram
Essas eram as perguntas, mas aí nós temos ainda 8 minutos. Aí nós deixamos à disposição se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer. Felipe E acabou de poderia colocar, deixar. Felipe acabou de Estou colocar, falando. Agostinho, tratando Aham. especificamente do encerramento do contrato de trabalho e o interesse em resguardar a empregadora acerca de eventual estabilidade provisória da empregada gestante, o senhor entende ser possível solicitar o exame de gravidez como forma de garantir a segurança jurídica no ato da dispensa? Sabe, Felipe, esta não é uma questão assim, por incrível que pareça, seria uma alternativa bem mais tranquila, né? Bem mais tranquila, se nós tivéssemos essa possibilidade sem risco. Mas sabe uma coisa que acontece, Felipe? Muitas vezes a empresa ela até tem uma boa vontade, ela até tem uma boa vontade em tentar identificar se aquela trabalhadora está grávida. Só que, infelizmente, isso pode acabar criando uma porta de alegação de discriminação, de alguma alegação nesse sentido. Então, apesar da empresa ter, às vezes, nesse sentido, uma boa vontade para evitar de cometer uma injustiça, de dispensar uma empregada grávida, eu não aconselho ir por esse caminho, porque ele traz uma segurança, mas gera outras inseguranças. Porém, Felipe, se acontecer, a empregada foi dispensada. Alguns dias depois, ela procura a empresa falando: olha, eu estou grávida. Repensa aquela rescisão, traz ela de volta. Normalmente, muitas vezes, essa empregada vai na justiça por quê? Porque ela comunicou que estava grávida e essa comunicação após a rescisão não foi aceita. Então, a nossa dica aconteceu isso, a empregada procurou, demonstrou que está grávida, traz ela de volta para a empresa para evitar dela entrar na justiça questionando aí essa garantia de emprego que é provisória. Vai durar aí, durante aquele período da gestação e até 5 meses após o parto. Nós somos sempre por buscar resolver as coisas da melhor forma possível. O Jonathan agradeceu, excelente ponto, forte abraço, obrigado, Jonathan. A Daniela, por gentileza, o link da gravação. Sim, Daniela, depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos receber essa gravação, a FIDS vai encaminhar para o YouTube, posteriormente, nós vamos publicar o link lá no grupo do Consult, para quem quiser assistir toda a apresentação, a pessoa vai poder ficar à vontade. Agostinho, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado mesmo pela participação, e eu devolvo a palavra aí para o nosso presidente. Ok. Eu quero agradecer a todos que estão conosco, reiterar que esse documento, vou chamar até de documento, não é um vídeo, né, vai ficar, né, disponível para todos nós. Usem esse produto. Isso é um produto rico. Se você precisar de um recorte do que foi falado pelo Dr. Marco dentro da sua empresa, use lá. Estimule as pessoas a participarem. Tem uma reflexão que eu faço aqui agora, quando a gente estudando isso aqui tudo, a gente vê o seguinte: no ranking das 3,5 milhões de reclamações trabalhistas do ano passado, o Danos Moraes está em quinto lugar. E aí o que a gente fica assim, ou nós estamos cuidando bem do nosso trabalhador, ou pode ser que apareçam oportunistas querendo lançar a mão dessa subjetividade do risco psicossocial e gerar uma fábrica de reclamações. Mas o que a gente precisa é de serenidade. Serenidade e prevenção. A dica, eu acho que hoje nós temos que sair daqui com isso aqui muito, muito forte. Temos que ter serenidade para entender o que é que está vindo, e com muita cautela, e trabalhar na prevenção. Vamos cuidar bem dos nossos colaboradores, tratá-los da forma que eles merecem, porque nós damos resultado patronal por conta de que os nossos trabalhadores são nossos parceiros. Eu tenho a convicção
de que não há divisão de classe dentro das indústrias. Há, sim, um interesse comum e uma união para que haja uma produção em que a gente tenha um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. Então, fica aí como mensagem final e a gratidão pela presença de todos nesse importante evento. Obrigado, doutor Marco. Parabéns de novo. Você deu um show. Muito obrigado, Agostinho. Eu estou colocando no chat o link da avaliação. Nós pedimos a gentileza de depois, dentro de uma oportunidade, fazer a avaliação do nosso evento e nós vamos depois verificar quais são as observações, as dicas que foram colocadas. Agostinho, nós fechamos exatamente, está fechando 6 horas da tarde, ou seja, somos extremamente pontuais. Ok. Muito obrigado à participação de todos, muito obrigado, Agostinho, por tudo, e até o próximo Trabalho em Movimento, né? Até a próxima. Obrigado a todos.